Amados irmãos, santos e amáveis de Deus e nosso, Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar de mais uma porção da mensagem desta semana, cujo tema geral desta semana é as promessas de Deus. Tem neles o sim e o amém. Tomando como base o texto de 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 ao 22, que diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, aleluia, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Senhor Jesus, nós sabemos que o apóstolo Paulo, tudo o que ele fazia, ele tinha como base as promessas de Deus. E sabemos também que a igreja em Corinto foi fundada, digamos assim, estabelecida pelo ministério do apóstolo. E ele teve muita dificuldade com a igreja em Corinto. Mas por quê? Primeiro, que era uma igreja recém-estabelecida, irmãos novos, mas como em toda igreja, em cada igreja é necessário uma administração, ele estabeleceu alguns presbíteros, para conduzir a igreja. Mas devido a ser novos na fé, novos nesse ministério que o apóstolo Paulo pregava, então houveram alguns problemas. Mas o apóstolo Paulo é um apóstolo muito amoroso. Ele não desistiu da igreja, pelo contrário, ele até foi um tanto duro, conforme nós vimos, em 1 Coríntios, aquelas questões das divisões, contenda e tal, mas ele não abriu mão daquilo que ele amava, que é a igreja. Ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. Senhor Jesus. Mas eu quero entrar no tema de hoje, nós estamos falando sobre os ministros da Nova Aliança, E o tema de hoje é: um ministro sempre diz sim e amém. Um ministro sempre diz sim e amém. Esse é o tema de hoje. Então, que nem eu comecei a falar, igreja nova, muita dificuldade, muitos problemas, mas o apóstolo insistiu em cuidar. E ele teve uma situação em que enviou uma carta muito dura. Ele estava muito irado, por causa das situações, uma última situação que houve lá, E aquilo preocupou muito ele. Depois que ele enviou o Tito levando a carta, ele ficou preocupado. O coração dele se entristeceu e ele ficou preocupado de como a igreja em Corinto ia acolher aquela carta, ia reagir. E ele teve uma abertura de uma porta aberta em Troade, mas por causa da preocupação ele não foi. Não foi, mas porque ele foi procurar saber notícia como estava, esperando o irmão Tito, o cooperador dele, voltar para trazer notícia de como a igreja em Corinto acolheu aquela carta. Senhor Jesus. Mas ali em Corinto teve um problema, que ele prometeu ir fazer uma visita à igreja em Corinto e não foi. Então surgiu alguns, como sempre, surgiu alguns dali do meio
que estava acusando ele de palavra doble. Sim e não. Que ele falou que ia, não foi. Mas, irmãos, por que ele não foi? No versículo, no mesmo capítulo 1 de 2 Coríntios, olha aqui por que ele não foi. No versículo 23 ele falou, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda em Corinto. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Porquanto, pela fé já estáis firmado. Aí no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Coríntios, fala, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, é por isso que ele não retornou a Corinto. E aí foi acusado de palavra dobre. Mas ele foi sempre aquele de única palavra. É sim, é sim. É sim, é amém. Conforme a vontade de Deus. Então o apóstolo sempre agia dessa maneira. Então nós estamos tomando essas palavras e essas experiências do apóstolo Paulo para nos aperfeiçoar hoje, na era atual, para levar a cabo esse ministério da nova aliança, que nem falamos já algumas semanas atrás. Esse ministério foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, e ele ali formou aquele grupo de apóstolos. Eles deram continuidade, e durante todas essas eras, Deus tem sempre guardado uma linha de prata na economia eterna dele. E hoje essa linha de prata está sobre a igreja, está conosco. Então, as igrejas estabelecidas na América do Sul, em toda a terra, por esse ministério, estão levando a cabo o que o Senhor Jesus iniciou. Ó Senhor Jesus, temos recebido muitas revelações do Senhor, temos recebido muitas comissões de levar esse evangelho, que é o evangelho do reino, conforme diz em Mateus 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Graças ao Senhor, nós hoje, esse ministério hoje já temos missionários em todos os 5 continentes da terra, levando essa palavra. E o Senhor tem abençoado. Mas sabemos, irmão, que sempre haverá problemas nas igrejas. Mas nós temos visto que a solução para os problemas nas igrejas, causado pela nossa natureza ainda caída, é Cristo que é a solução. Cristo é a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus. Que nem eu falei no início, na história da igreja de Corinto, a história da igreja de Cubatão não é tão diferente da igreja de Corinto. Hoje, esse ano, nós já estamos 34 anos estabelecidos aqui em Cubatão, como igreja em Cubatão, com esse ministério, debaixo desse ministério, debaixo dessa palavra profética. Tivemos muito problema no início, e se não bastasse, ainda hoje temos problemas, porque nós somos o problema. Mas a palavra de Deus, dia a dia, assim como uma gota vai caindo, vai regando a terra, vai afofando a terra do nosso coração, vai trabalhando na nossa alma, vai amenizando os problemas, até que o Senhor volte, ou até que nos introduza no reino. Então o que nos alenta é isso, irmãos. Que essa palavra, ela traz para nós um alinhamento, traz para nós correção, traz para nós alegria, traz para nós força, vigor para levar a cabo este ministério. Outra coisa é que esse ministério não está sobre os ombros de uns poucos. Hoje esse ministério está sobre os ombros
de cada membro do corpo de Cristo. Cada irmão, cada irmã deve almejar, lutar para ser os ministros da nova aliança nesta era. Ó Senhor Jesus, que privilégio nós estamos tendo essa era agora que estamos vivendo. Graças ao Senhor por isso. Jesus é o Senhor. Deus abençoe as igrejas. Deus abençoe os ouvintes. Aqueles que porventura entrar no YouTube e ouvir nós falar. Jesus é o Senhor.